Terceira carta de João, tem um capítulo só, e a partir do verso 1, a palavra diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel nos que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunhos diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhados da sua jornada, de modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles da proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre vocês, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Verso 13: muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, e dê saudações aos amigos, um por um. Amém? A palavra de Deus foi lida, e eu queria convidar você a ler e a enxergar este texto bíblico, essa narrativa, num culto temático de ação de graças, como uma carta de ação de graças. Se há algo muito claro, muito notório nas Escrituras, é que a comunidade cristã era feliz em fazer e render ações de graças. E por que não? Quando nós fomos fazer essas visitas nos hospitais, nós percebemos uma campanha solidária na rede da Secretaria de Saúde do nosso município, se solidarizando com esse profissional da saúde. E por isso, nós, imitando os discípulos e apóstolos do Senhor, queremos, como igreja, expressar, como a parcela da família De Blue, que chega quase aí aos 15 mil membros, está expressando a estimativa que fizemos de servidores de saúde na nossa cidade, que ultrapassa seus 3.200 servidores, só em Blumenau, dizendo muito obrigado. Muito obrigado. E o texto que nós lemos, literalmente, é uma ação de graças. João escreve a Gaio essas palavras. Brevemente, ele resume a sua expressão de carinho e dizê-lo, porque chegou ao conhecimento dele que a fidelidade, a dedicação de Gaio, com a vocação com que lhe foi confiada, ele era fiel e era acolhedor. E alguns princípios nós conseguimos perceber na semelhança de Gaio com um servidor de saúde da nossa cidade. E também você pode aplicar a tua realidade profissional, mas no tema desta noite, nós damos ênfase aos servidores, médicos, profissionais, enfermeiros, motoristas de ambulância, bombeiros, todos aqueles que estão dando a sua vida, ofertando a sua vida em prol do resgate de muitos. E convenhamos, tive por experiência na realidade deles, foi por um curto espaço de tempo, mas fui também socorrista de APH, de ação pré-hospitalar, quando estava compondo a 2ª Companhia de Fuzileiros,
tanto no Rio de Janeiro quanto lá no Haiti. E aquilo me chocou muito. Com o meu primeiro atendimento, uma senhora foi vítima de uma violência que esteve ali numa festa, houve uma briga, ela acabou levando uma garrafada, cortou, passou a centímetros da jugular. E eu literalmente cheguei e fiquei espantado, vendo aquela mulher ensanguentada, clamando por socorro. E o profissional de saúde tem que ser frio, tem que ser estável, tem que ser calculista, para intervir e resgatar e salvar uma vida. Aquilo me marcou, nunca mais vou esquecer essa cena da minha vida. Outro fato foi uma senhora que estava com a bolsa rompida na rua, lá no Haiti, na capital, em Porto Príncipe, e estava na iminência de parir o seu filho. E nós chegamos com a viatura, acolhemos ela, demos toda a assistência necessária e levamos para a Cruz Vermelha. E lá nasceu, quase nas minhas mãos, um bebezinho haitiano. Eu consigo imaginar, foram 2 fatos que me marcaram, entre outros menores, mas foram fatos, recortes curtos, mas que marcou a minha vida. Você acha que um profissional de saúde que está no seu plantão de 24 horas ou de 12 horas ali, horas corridas, quanta estrutura tem que ter para viver isso diariamente? Você está numa mesa cirúrgica e um paciente, dependendo da tua intervenção, que um movimento cirúrgico, por menor que seja, pode custar a vida dele. Nós queremos reconhecer, profissional de saúde, a tua dedicação e empenho, porque você é um órgão funcional da nossa cidade. E como igreja, receba o nosso muito obrigado. Assim como as Escrituras nos lembra e nos faz entender que devemos render graças a aquele que tem honra. Então, o nosso muito obrigado. O texto que nós lemos narra a realidade de Gaio, que era um agente vocacionado. Eu quero te qualificar como um agente vocacionado, tanto no reino e na sua profissão. Porque no reino de Deus nós não dividimos as coisas, nós servimos ao reino sendo enfermeiro, sendo um médico, não há dicotomia, não há divisão. Você trabalha lá, você está glorificando o nome do Senhor, da mesma forma que você glorifica o Senhor aqui no templo. E Gaio era feliz na sua dedicação, e o texto destaca algumas especificações de Gaio que chama a atenção a nós nessa noite. Gaio era fiel. O texto lembra que ele era aplicado àquela realidade e a sua intervenção na sociedade se tornou conhecida a João, que era responsável pelo pastoreio de toda aquela região, pela excelência de Gaio. Gaio era aplicado, era determinado e fiel. E a palavra fala, na primeira exortação, Gaio, olha, o desejo, na primeira recomendação, que a sua saúde esteja tão boa, assim como vai a sua alma. João, ao escrever essa ação de graças, coloca uma expectativa. Eu desejo que a sua saúde esteja boa, porque também tinha notícias que Gaio anteriormente tinha passado mal, mas agora está estabilizado e eu desejo que a sua saúde esteja boa, assim como vai a sua alma. A palavra é clara e direta, e eu quero lembrar uma grande realidade que assusta os nossos dias no século XXI. Uma das maiores doenças que afetam a sociedade são as doenças psicossomáticas e doenças emocionais. Nós vivemos uma realidade agônica de pessoas envolvidas no seu ativismo da vida, na sua rotina, e esquecem de cuidar das suas emoções e da saúde da sua alma. E aproveitando essa oportunidade de celebrar a bênção que é a tua vocação na nossa sociedade, segue um alerta se preocupando. Assim como está a tua saúde física, que ao ver pode estar bem ou pode também ter uma enfermidade, mas de maneira geral possa estar bem, da mesma forma, se você estiver saudável, que esteja a sua alma. Porque a referência de Gaio era, assim como você está bem espiritualmente, assim como você está bem com as suas emoções, assim como você está bem realizado com as frustrações da vida, que assim esteja a sua saúde. A referência de Gaio era o estado de saúde e a estabilidade das suas emoções, da sua espiritualidade. E hoje a palavra vem nos confrontando desta maneira. Porém, que referência podemos apresentar como saúde ou a nossa vida espiritual? Que possamos refletir nisso, porque às vezes estamos em movimento e não percebemos a vida agônica ou às vezes as
as difíceis realidades que experimentamos no dia a dia e vamos, em detrimento disso, esquecendo a nossa vida devocional, a nossa fé, alimentar aquilo que é a estrutura do ser, da vida. Tanto que João diz que a primazia disso seria a saúde emocional de Gaio. Mas ele fala isso num tom positivo porque ele reconhece que estava bem e que você, em nome de Jesus, possa estar bem. Mas se você não está bem emocionalmente, se você não está bem resolvido com as suas frustrações, eu quero dizer que você está no melhor ambiente para expressar isso. Eu quero dizer que você está na comunidade de redimidos, num ambiente, numa atmosfera que glorifica ao nome de Jesus. E a palavra fala que no ambiente onde nós glorificamos a Jesus, é um ambiente de milagre, onde tudo pode acontecer. E eu creio que você hoje, nessa noite, pode sair com um milagre na sua casa. Sendo emocional, sendo na saúde, seja na área financeira, essa atmosfera, esse ambiente glorifica ao Senhor. E esse ambiente é propício a acontecer um milagre aqui e agora. Você crê? Eu tenho fé nisso. Essa é a palavra, me certifica disso. Eu creio nos milagres do Senhor. Gaio era fiel, e o texto vai dizer que o motivo da sua fidelidade, a sua aplicação, porque não basta ser excelente um dia, não basta ser fiel um dia, tem que ser fiel, tem que ser dedicado, tem que ser aplicado, tem que servir a sua vocação os 365 dias do ano. E esse é o diferencial. O que mantém Gaio fiel à vocação é a estrutura, a base dele na verdade. Eu quero te lembrar nessa noite que a verdade que liberta, é a suficiência para te sustentar em todas as circunstâncias da sua vida. A palavra de Deus é a narrativa bíblica da voz de Deus, da palavra de Deus, direta aos nossos corações, dando orientações de como conduzir a vida. E nós vivemos, às vezes, com doenças, com dificuldades emocionais, com dificuldades na vida espiritual, e esquecemos de consultar a voz que é a palavra de Deus. Gaio estava alicerçado, a sua base era a verdade. João 14,6 diz, nas palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Gaio estava alicerçado em Jesus. Que a tua vida, que a tua família possa estar alicerçada na verdade que é o Senhor Jesus. Aleluia. A terceira característica de Gaio, que cabe a um servidor de saúde, era que ele era acolhedor. Se fosse perguntar aqui, quem nunca visitou um hospital? Quem nunca levou um filho na enfermaria? Quem nunca visitou um hospital? Quem nunca ficou internado? Ou pelo menos conhece alguém? Dificilmente. E quando você chega a um estabelecimento, a um AG, a um hospital, você chega com uma necessidade, você está numa ansiedade agônica de resolver aquilo. É um trauma, é uma fratura, é um corte, e você quer solucionar aquele problema, e a característica que faz essa instituição, hospital, essa estrutura diferente de qualquer outra estrutura de concreto, é que lá tem acolhimento. Gaio era um excelente acolhedor. Olha aí mais uma característica que é bem parecida com você, servidor de saúde. Gaio era acolhedor, aplicado em acolher e dar assistência às pessoas, e é um princípio cristão, devemos ser hospitaleiros e acolhedores, que possamos exercitar isso diariamente, para chegar a esse nível de excelência, que Gaio também experimentou, e João chegou a se tornar conhecido a João, pela intervenção dele, aplicada no acolhimento. Parabéns, por ser este agente acolhedor. Algumas vezes cheguei com minha filha, ainda bem novinha, febria, na emergência. Já tinha feito tudo o que precisava, orei a Deus pedindo a intervenção de milagres, mas Deus quis intervir pela intervenção da medicina, e fui recorrer a esse recurso. E cheguei lá, eu fui acolhido. Muito obrigado. Em nome dessa comunidade, em nome dessa igreja, que passa quase seus 15 mil membros, muito obrigado. Uma noite foi eu, amanhã pode ser ele, amanhã pode ser o meu filho, minha filha, amanhã pode ser a sua filha. O acolhimento é algo que precisamos exercitar como cristão, na nossa vocação,
e assim como fazem estes agentes. A quarta realidade que Gaio percebe, que João coloca no texto, é que Gaio enfrentava, não posso dizer uma oposição, mas uma realidade adversa ao que ele estava testemunhando. Gaio está vivendo uma realidade oposta à sua oferta dedicada por excelência na vocação. E vale lembrar que assim como Gaio teve a intervenção de um representante também da liderança, que era caluniador, e que não acolhia os irmãos, também no meio de igreja existem pastores que são charlatões, existem também no meio de servidores de saúde pessoas que são de uma má índole, mas eu quero te lembrar que essa pessoa, que este agente, essa figura da pessoa não pode rotular a imagem de um todo. Se Gaio enfrentou essa realidade, será que nós, no nosso dia a dia, também não podemos experimentar? Você viu e percebeu que houve uma mobilização de alguns agentes que não honram o jaleco branco, de colocar ali a vacina que não tinha nenhum conteúdo? Que índole, que caráter! Sabe o que me faz remeter a essa verdade? Faltou a verdade, faltou o alicerce naquela vida. Faltou uma estrutura que transforma o caráter. Faltou algo que ia constranger em amor aquele agente para não fazer aquilo. Mas eu não consigo olhar para você daquela forma, porque Gaio também enfrentou a mesma realidade. Não é porque um ou outro pode fazer isso de má índole, de má fé, que vai rotular ou denegrir a tua imagem mediante esta comunidade. Por isso, nós queremos expressar as ações de graça. Concluindo a carta, João diz: olha, fiz isto em letra, em tinta e pena, mas não vou escrever mais. Em outras palavras eu digo, porque quero assim que possível estar com vocês. O convite foi lá, não foi a tinta e pena, mas foi digitalizado, estava quem sabe no mural do seu hospital, quem sabe foi um colega que contactou você, e hoje você está aqui, porque não queríamos que ficasse só na tinta e no papel, nós queríamos estar com você. Nós queríamos ter a tua comunhão, te presentear e ouvir a palavra de pessoas relevantes e expressivas na nossa comunidade, dizendo mais uma vez, muito obrigado. E queria convidar a igreja, no 3, nós falarmos, muito obrigado. 1, 2, 3, muito obrigado. Que essas palavras acalentem e confortem o teu coração, e que você possa estar aplicado a essa realidade, que é uma grande vocação, assim como Gaio, estruturado e alicerçado na verdade, que é a palavra de Deus.